Bom, vamos lá. Esse vídeo aqui ele é dedicado para uma pergunta que um inscrito fez aqui no canal alguns vídeos atrás. Se eu achar a pergunta, ela vai aparecer aqui na tela, tá? Com a foto e o nome dele ali, mas eu não sei se eu vou conseguir achar. Segundamente, sim, eu tô diferente dos outros vídeos, tá? Isso aqui é por conta do trabalho. Não tem muito o que eu possa fazer, tá? Mas vamos para o que interessa, que é a pergunta. Vale ou não a pena comprar Bitcoin em pouca quantidade? A resposta curta para essa pergunta é sim, vale muito a pena. A resposta longa é: primeiro, a gente tem que pensar o que é pouco dinheiro. O que seria comprar em pouca quantidade? Porque pouco é muito relativo. Para algumas pessoas, R$ 100 por mês pode ser muito em Bitcoin. Para outras pessoas, R$ 100 em Bitcoin pode não representar muita coisa. Mas aqui eu vou tá supondo que esse pouco se refere a, sei lá, R$ 100 por mês. E também isso serve como gancho para que a gente fale de um pensamento errado que as pessoas têm com relação a investimento, não só a Bitcoin, mas qualquer tipo de investimento, tá? Que é o quê? Elas acham que elas têm que pegar tudo que elas puderem de dinheiro, uma quantidade grande, comprar tudo de uma vez só e ver o que acontece. Não é assim que funciona. O que leva a gente para uma das estratégias mais simples e que funcionam, que é o preço médio. E o que é o preço médio? Eu vou mostrar para vocês aqui. Preço médio seria quando a gente compra em diversas posições de preço diferentes. Por exemplo, a gente pode começar comprando aqui, vamos supor que a gente estivesse lá em novembro de 2021, lá no topo do mercado, lá. Depois disso veio só queda. Cada vela dessas aqui representa uma semana. Então, digamos que a gente compra aqui, né? Aí passou 2 semanas, estava caindo, foi lá e comprou de novo, de novo, de novo, de novo. E assim vai. Tu foi fazendo isso durante todo esse período aqui, ó. E acumulou uma boa quantidade de Bitcoin. Porque tu comprou, como tu foi comprando valores pequenos todo mês, separados e não tudo de uma vez só, tu teve sempre a oportunidade de poder comprar muito barato aqui nessa região aqui embaixo, principalmente. Então, não que as outras regiões não tenham sido boas, mas essas do fundo aqui é que realmente fazem diferença. Muita diferença. Depois disso, que tu passou todo esse tempo comprando, tu enjoou de comprar, tu começou com o tempo a ver, no decorrer dos anos, acontecer isso aqui com o preço do Bitcoin. E tu continuou fazendo teu preço médio. Continuou comprando aos pouquinhos aqui. Só que antes, a tua carteira que tu via sempre diminuir de valor, por conta da desvalorização do Bitcoin, agora tu tá vendo ela explodir para cima. E esse é o poder da estratégia do preço médio, que é relativamente simples, mas muitas vezes não é fácil de executar para as pessoas, porque justamente por conta dessa ilusão que elas têm de querer colocar o dinheiro todo de uma vez só e tentar ver o quanto que dá para fazer no menor espaço de tempo possível, o que é uma estratégia extremamente errada. E que não é só para Bitcoin, serve para qualquer tipo de investimento. Paciência. Precisa ter paciência. Se tu não tiver paciência, tu não consegue sobreviver nesse mercado, tu não consegue comprar e guardar e ficar em paz, porque tu vai estar sempre preocupado com valorização, com prejuízo. Isso é um mal que tem do brasileiro em quase todo mundo, que é a gente, não todo mundo, mas a maioria tem uma preferência temporal muito alta. Ah, mas eu não sei o que é preferência temporal. Tem um vídeo aqui na descrição onde eu falo sobre isso, e eu falo também sobre como que o Bitcoin ele tem essa capacidade de mudar isso em ti, caso tu permita, é óbvio. Então a gente está partindo desse princípio. A pessoa está comprando 50, 100 reais de Bitcoin por mês, e ela está fracionando todo mês, que seria o correto de se fazer, e não comprar com pouco dinheiro uma vez ou com muito dinheiro uma vez, esquecer lá e nunca mais fazer nada. Agora, eu vou estar mostrando para vocês aqui uma tabelinha, uma simulação que o Grok fez para mim, onde começa a comprar dia 1/11/2021 e a gente vai comprando até 29/9/2025. E a gente foi comprando exatamente da maneira que eu descrevia. R$ 50 de Bitcoin a cada 2 semanas.
tá? Isso daria em torno de uns R$ 100 por mês. Essa última coluna que ela tá um pouco errada, tá? Desconsidere. Essa aqui já tá mais ok. Ó, Bitcoin comprado, todo mês aqui 14 mil satoshis, 13.800, 17.800. Vocês percebem que justamente por estar comprando em períodos diferentes, tu consegue se beneficiar das quedas, que é o que eu falei que acontece. Esses mesmos R$ 50 aqui, ó, que compravam 14 mil satoshis, aqui eles estão comprando 21 mil satoshis, 23 mil satoshis, 19 mil, certo? Quando tu faz preço médio e tu faz compras fracionadas, tu tá usando a volatilidade ao teu favor. Tu não tá se desesperando porque o preço tá caindo. Como tu compra aos poucos de cada vez, tu tá se beneficiando da queda. É assim que mesmo tendo pouco dinheiro, consegue ter um resultado interessante com o Bitcoin. Essa é uma estratégia que eu uso e ela é relativamente simples, certo? E aqui é o acumulado ao longo do tempo, não vou ler a tabela inteira, é óbvio. Aqui é o resultado final. Total investido, R$ 4.700, Bitcoin acumulado. Bitcoin acumulado, 118.500 satoshis, certo? Preço médio, 396 mil. Preço de mercado final, 582. Eu considerei como se tivesse parado de fazer compra e como se a pessoa tivesse vendido mais ou menos aqui assim. Lógico, teve toda essa queda aqui. Aí a pessoa ela pode ter feito diversas coisas. Ela pode ter chegado aqui ou aqui e ter vendido um pouco e guardado o resto. Isso vai do perfil de cada pessoa. Mas é justamente isso que eu quero mostrar. Mesmo com R$ 100 por mês, conseguiu transformar esses 4.700 em 6.900. Então teve um lucro de 46%, 47%, de uns R$ 2.200. Ah, mas é que é muito pouco, eu não fiquei rico com isso. Sim, cara, é aí que tá. Isso vai da análise de cada um. O Bitcoin sozinho, hoje em dia, ele não vai te deixar rico, mas ele pode... Desligou a luz aqui do meu lado. Ele pode te ajudar muito, certo? Porque para começar, vamos para pensar um pouco agora, tá? Vamos refletir um pouco. Se tu não tivesse posto no Bitcoin esses R$ 100, o que que tu teria feito com isso? Teria gasto. A chance de tu ter gasto esse dinheiro é muito alta. A chance de tu ter gasto esse dinheiro ela é muito alta. Sacou? Então, tu poderia tratar o Bitcoin quase como se fosse uma poupança em Bitcoin. Isso que tu tá fazendo. E que, cara, R$ 4.700 para 6.900, às vezes tu já consegue fazer alguma coisa para melhorar a tua vida. Às vezes esse valor é o preço de uma moto usada. Se for parar para pensar, lógico, cada um faz o que quiser com o dinheiro. Algumas pessoas vão continuar acumulando, outras vão vender, vão fazer alguma coisa. Só que o ponto, o que eu quero mostrar, e fugindo um pouco da valorização, que sim, tu vai se beneficiar da valorização do Bitcoin ao longo dos anos, muito provavelmente vai acontecer isso, é o que o histórico dele tem mostrado para nós, né? Um histórico de 15, 16 anos, né? Não existem garantias, é um mercado de risco, certo? Isso aqui não é uma recomendação do que tu tem que fazer, mas eu tô falando das coisas que eu vi ao longo desses anos, que eu compro Bitcoin, que eu me aventurei em outras porcarias de moedas também. Então, essa é a resposta longa. Vale a pena, vale muito a pena comprar Bitcoin, não só pelo ponto de vista de valorização, mas existem outros motivos para que alguém poderia fazer isso. Inclusive, eu faço por esses outros motivos também. O Brasil, de alguns anos para cá, aliás, ele sempre foi um país muito instável. É uma corrupção desenfreada, violência, impressão de moeda, inflação, imposto para tudo quanto é lado. Essas coisas que eu falei agora não é novidade para ninguém, tá? A questão é que o Bitcoin ele é um dos jeitos, um dos meios, para quem já começa a entender um pouco, é um dos meios mais baratos que tem para tu conseguir acumular patrimônio, mesmo que seja pouco, consegue acumular esse patrimônio fora do Brasil. Sacou? Sacou qual que é um dos benefícios, um dos privilégios? Tá conseguindo economizar. Essa é uma parte extremamente importante que eu quero que tu preste atenção nesse vídeo. Por favor. Tu tá conseguindo economizar, poupar de uma maneira extremamente simples fora do país. E ainda ao longo dos anos tu vai se beneficiar da valorização disso. E é de uma maneira simples. Tu não tá tendo que comprar dólares e deixar uma conta em dólar e nem isso e nem aquilo. Entendeu? Não tem que estar
Quer dizer, isso vai de cada um. Ah, eu vou declarar, não vou declarar, né? Cada um sabe o que faz. Mas eles também, caso tu não declare e te deixar numa carteira, o leão também não vai conseguir fazer nada, porque eles não conseguem ter acesso à tua carteira. É só se tu não, só se tu deixar na corretora, daí é um papo diferente. Mas a gente está falando aqui sobre autocustódia, sobre deixar Bitcoin na carteira. Então assim, cara, resumidamente, tu tem valorização ao longo dos anos, tu tem divisibilidade, tu tem velocidade em meio de pagamento e transferência, caso tu queira fazer isso. Inclusive eu já fiz, já paguei com Bitcoin em um restaurante que eu fui aqui numa cidade. Eventualmente tu pode fazer isso. E tecnicamente, se tu não vendeu o teu Bitcoin e tu fez um pagamento com ele, tu não teve lucro realizado, então nem imposto teria para pagar sobre isso. Tu tá protegido do risco país aqui do Brasil, não só do país, mas dos outros países, porque o barato do Bitcoin é justamente esse. Ele não pertence a nenhum país. Ele não tem um poder em um país. Ele é descentralizado. Não tem nenhum presidente, não tem nenhum banco central mandando nele. Ele é um ativo muito diferente do resto. E tu consegue se proteger dos outros países, se proteger do Brasil usando ele. É isso que as pessoas elas não entendem. E tu consegue fazer isso do teu celular, do teu computador, de uma maneira extremamente fácil. Tudo que tu precisa é entender um pouco sobre o assunto. E não tem desculpa, cara. Hoje em dia tu tem um monte de informação na internet, tem tutoriais aqui no canal falando como é que compra, tem links aqui na descrição em corretora, em sites para tu comprar. Ah, mas é que eu não entendo nada. Tem um monte de tutorial na internet, é só questão de tu organizar e aprender aos poucos. Ou tu pode comprar o meu e-book que tem na descrição, que tem as informações essenciais. E é um e-book muito barato, tu não vai se arrepender de comprar. E vai cortar um atalho gigantesco, cara, para entender o que tu precisa para começar a comprar e ter um pouco mais de confiança no que tu tá fazendo. Porque muitas vezes o problema, quando a gente tá começando, é justamente esse. A gente tá começando, a gente tá inseguro, não entende muito bem o que é. Muitas vezes até chegou a comprar, mas comprou pouco, porque não entende como é que funciona o Bitcoin, por que ele é diferente das outras 1 milhão de criptomoedas que vem por aí. Esse livro fala sobre isso, e é muito barato. É o preço de um lanche que tu gasta por aí na rua. O que eu tinha para falar era isso. Fiquem aí com o próximo vídeo. E de agora em diante vai ser desse jeito aqui mesmo. Se acostumem, tá?